Olá, aquarianos, tudo bem? Como é que vocês estão, queridos? Aqui é a Nanda, sejam muito bem-vindos ao canal. Queridos, eu vou trazer uma leitura para o amor, para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Júpiter em Aquário. Meu desejo é que essa leitura possa ressoar com o seu momento atual. Peço que você deixe seu like carinhoso para me ajudar, se inscreva no canal para a gente aumentar essa egrégora de Aquário aqui e deixe aquele comentário aí especial para ajudar a Nanda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá, pessoal? Muito obrigada aí pela audiência de vocês e vamos lá, que eu consiga trazer aqui as informações para agregar a sua vida hoje. Tarô, fevereiro, amor, aquário. Caso você queira uma leitura particular comigo, aquário, o link do site está fixado aí nos comentários. Só peço por gentileza que os interessados, antes de apertar o botão agendar leitura, leia todo o site, tá? Porque quando você é redirecionado para o WhatsApp, a Nath, que faz o agendamento, ela só passa a disponibilidade da agenda e link para pagamento. Todas as dúvidas e informações estão lá explicadas no site, tá bom, pessoal? Então vamos lá, por favor. Gratidão a todos. Tarô, qual a história que nós vamos contar hoje a respeito desses aquarianos que estão assistindo aí, nesse momento essa leitura? Da onde esse grupo vem no amor? Aquário. Que isso, hein? Momento presente na vida de Aquário. Momento presente na vida de Aquário, amor, aquarianos. Gente, conta arcano maior. Resultado. Fundo do deck, uma rainha de paus. Casal real, né? Rei, rainha de paus. Que leitura. Deixa eu entender só um pouquinho aqui, porque quando tem tantos arcanos maiores assim, a gente precisa ter uma compreensão um pouco diferenciada, né? Bom, queridos, é o seguinte, vou parar aqui para não estender muito. A gente tem as energias da mesa, a gente tem Capricórnio, essa energia do diabo, Câncer, Peixes, Escorpião, energia de Sagitário, energia de Câncer com a Lua, Gêmeos, Libra e Aquário, e Áries, Leão e Sagitário. Para quem já está aí me assistindo há mais tempo, sabe que a síntese dessa questão é a carta central, é o coração da leitura. O coração da leitura é uma energia de 6 de espadas. E esse momento presente, ele está vindo de um passado, né? O presente, no momento atual das nossas vidas, tudo que a gente está vivendo hoje é tudo as semeaduras do que a gente plantou ontem, né? Tudo é reflexo do passado que nós vivemos. Então, aqui a gente está falando de um passado aqui atrás. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesse passado através do fundo do deck. Esse é o momento presente e as possibilidades futuras é resultado desse momento presente, tá? Aqui no passado, a gente tem um 6 de copas,
um 9 de espadas, um 8 de paus, a carta do enforcado e um 3 de paus. Para esse primeiro grupo que eu tô falando, você estava lidando ali com uma pessoa que você tinha muita afinidade, uma pessoa que te trazia uma felicidade muito grande, um contentamento muito grande. A gente está falando de uma alma gêmea, um 6 de copas. Alguém que você, ao se conectar, essa pessoa sempre te trouxe um sentimento familiar, sabe? Como se você já tivesse vivido outras vidas com essa pessoa. Sabe quando você se conecta com alguém, você fala, nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo, eu tenho uma sensação tão boa com você me é tão familiar. Isso é afinidade, né, pessoal? São almas afins que se conectam ou reconectam, isso depende da crença de cada um, no que você acredita. Mas aqui existe uma coisa de uma saudade de aquário, ou aquário que sentiu uma saudade de alguém no passado. O aquário ficou relembrando muito de alguém que passou na vida dele, ou é alguém relembrando muito de aquário. E essa lembrança, essa memória, esse entrar, né, a níveis de memória que te trouxe felicidade, que te trouxe uma certa melancolia, uma nostalgia ali, relembrando tempos com essa pessoa, estar fazendo ou fez você ficar sem dormir, ou pode ser a pessoa que começou a pensar muito em você, principalmente na hora de dormir, e isso começou a gerar uma ansiedade, querendo agir, querendo fazer alguma coisa ali para resolver a situação. Ou aqui atrás pode ter tido algum tipo de problema em relação a alguém do passado, né? Você começou a ter tipos de preocupações ou problema com alguém do passado que passou na sua vida, pode ter havido certos bloqueios. Aqui parece que Aquário ou alguém queria muito mandar uma mensagem, estava ansioso, ansiosa, né? Preocupado, agitado mentalmente, querendo ter notícias, querendo enviar mensagens, querendo falar, querendo saber dessa pessoa. Mas existe um bloqueio, ou existe um bloqueio, ou existe um bloqueio, tá? Ou seja, vocês poderiam estar lembrando dessa pessoa, querendo notícias dessa pessoa, podem ter sonhado, e sabe quando você sonha e você acorda com aquele sentimento de certa preocupação, ou então você começou a pensar muito nessa pessoa, querendo notícias, saber da vida dela, ou ali você teve algum problema com essa pessoa, e isso de certa forma te trouxe um certo pânico, uma certa confusão mental, porque você não sabe como agir, como lidar. É uma situação que de certa forma exige de você a necessidade de expressar, de falar. E aqui existe uma coisa que alguém tem muitos sentimentos, mas tem muita dificuldade de colocar em prática, ou teve muita dificuldade de colocar em prática uma relação. Talvez essa relação trouxesse muitos medos, muitos bloqueios. Talvez alguém se sentiu de pés e mãos atadas sem saber como agir com uma pessoa, como lidar com uma pessoa. Esse relacionamento com essa pessoa pode ser algo que exige certo sacrifício. Por exemplo, se você mora longe, né, você tem que fazer um deslocamento para ir até essa pessoa, ou para ficar com essa pessoa, você vai ter que renunciar a algumas coisas da sua vida, porque lidar com essa pessoa exige algo de você. Ou aqui pode ser a pessoa que, para lidar com você, ela vai ter que fazer sacrifícios, renúncias. Tem uma relação que exige algo, né? E que é necessário você ter uma compreensão maior ao se movimentar na direção dela. Mas parece que houve um bloqueio. Pode ter sido um bloqueio de mensagens, ou depois de uma conversa, né? Que você estava com saudade, preocupado com alguém, ou alguém com saudade, preocupado com você, e daí você enviou uma mensagem, e essa mensagem ela trouxe uma pausa, ela trouxe uma reflexão, ela trouxe aqui um olhar por um outro ângulo nessa relação. Essa relação ela pode ter sido
barrada, bloqueada depois de uma mensagem. Por exemplo, se você ali mandou uma mensagem para essa pessoa, né? Porque você estava passando por algum tormento aqui na sua mente, algum tipo de prisão mental, né? Porque aqui no fundo a gente tem o 8 de espadas e aqui o 9. Ou seja, alguém que estava com muitos medos, muitos receios, e aí eu não sei o que foi que você fez, eu não sei o que foi que aconteceu antes, né? Pode ser que aqui tenha havido alguma coisa, ou você tenha falado alguma coisa numa mensagem, porque aqui a gente tem a carta da mensagem, ou numa viagem aconteceu alguma coisa, e depois de uma mensagem, uma viagem, uma conversa, houve uma paralisia, um bloqueio, né? Então aqui alguém decidiu seguir em frente. Pode ser que essa pessoa, ela se afastou de você, decidiu seguir em frente com a vida dela, ou você que seguiu em frente depois de uma mensagem, de uma conversa, de um bloqueio. Então houve ali uma sensação de uma energia bloqueada dentro de um relacionamento, tá? E aqui parece que alguém lutou durante muito tempo para ficar com o aquário, ou o aquário lutou durante muito tempo, persistiu muito numa conexão, ou foi alguém que persistiu muito numa conexão, que a gente tem um 9 de paus, né? Essa carta é a carta do guerreiro ferido, aqui alguém que é muito persistente, valente, corajoso, mas que tá muito cansado, esgotado de uma dinâmica, né? Essa pessoa já tá ferida, machucada na cabeça e ela tá se apoiando num bastão, né? Aqui a gente fala que é uma pessoa que é igual bambu, ela enverga, mas não quebra. Ela passa por muitos desafios, por muitas pauladas, é uma pessoa que tem muita força interior e que luta pelas coisas até o fim mesmo, até chegar ali ao 10 de paus, né? Que aqui é o 9. Essa pessoa vai até o 10. Quando chega no 10 é porque ela esgotou todas as possibilidades. E aqui é uma pessoa que mesmo já estando muito cansada, muito exausta dessa dinâmica, de lutar muito sozinha por uma conexão, ou ter lutado muito sozinho, mesmo depois de uma conversa, ou de uma mensagem, ou de bloqueio, parece que alguém ainda se sente apaixonado, se sente ainda com força, com restinho de bateria, que mesmo que seja 10%, né? Porque a gente está no 9, falta 10% aí para os 100%, né? Para os 10%, vamos colocar assim, esse aqui é 90, né? Falta 10% para completar 100, é o 10 de pausa, acabou mesmo. Mas aqui é alguém que está exausto, muito cansado, tá? E isso é uma dinâmica com uma imperatriz, pode ser alguém que é casado, alguém que tem filho. Aqui a gente está falando de uma pessoa que é uma pessoa muito bem resolvida na vida, uma pessoa que tem muita maturidade, muita sabedoria, uma pessoa muito acolhedora. E essa pessoa, ela provoca uma certa atração física muito grande em Aquário. Essa pessoa, ela tem um magnetismo, uma força, uma coragem é uma pessoa que ela ressuscita assim das cinzas, é uma pessoa que ela tem uma força de fênix, sabe? Então pode ser você como pode ser essa pessoa. E talvez você esteja indignado com essa pessoa, como que essa pessoa seguiu em frente aqui tão rápido, né? Como que essa pessoa ela consegue fazer essa movimentação para longe de você, sabe? Então, assim, tem uma situação que trouxe um certo desequilíbrio, a carta do diabo, um desequilíbrio emocional, porque a gente tem o rei de copas associado à energia do diabo, né? O rei de copas, ele é o rei do controle emocional. Ele é o rei da estabilidade emocional, ele é o rei da nutrição, da segurança, do respeito, do carinho, da atenção, é uma pessoa extremamente altruísta, dedicada. Só que esse rei, ele tá negativado com essa energia do diabo. Então, quando a gente tem um elemento da corte associado à energia do diabo, a gente percebe um descontrole. Esse rei, ele tá na sua sombra. Então, ele tá navegando pelos lugares de profundidade dele, aonde ele não navega em segurança. Ou seja, aqui existe uma instabilidade emocional. Aqui existe uma opressão, aqui existe uma dependência emocional, uma codependência emocional. Aqui existe uma paixão avassaladora,
algo que leva Aquário ou a pessoa que Aquário está lidando ao delírio, a uma situação de total descontrole emocional, é a palavra. Aqui a gente pode estar falando que alguém acabou se viciando em bebida, ou esse descontrole emocional pode ter levado alguém para o vício de bebida, para drogas, para pornografia, para sexos, sabe, em demasia, porque essa pessoa ela entrou num processo de desequilíbrio por causa de uma energia de paixão, de uma energia de alguém que ele espera uma nutrição ou espera ser nutrido, tá? E houve um afastamento, um bloqueio, tá? E é uma relação que necessita de encontrar o seu equilíbrio, encontrar a sua cura novamente. Porque aqui a gente tem duas energias e o resultado dessas energias. Essa posição é uma posição de resultado, né? Aqui a gente tem você e a pessoa e você, e aqui é sempre o resultado da história. Então aqui existe uma situação que, de certa forma, é uma codependência. Você se sente presa a alguém que passou na sua vida, não consegue se desconectar, ou é alguém que se sente preso a você e não consegue se desconectar. E essa situação, ela vai ser resolvida por um tempo divino, porque aqui tem a carta da temperança. Quando a temperança está numa leitura, significa que existe uma situação que precisa de cura. Existe alguém que se desequilibrou emocionalmente por causa de repente, um bloqueio, porque alguma coisa saiu fora do controle. Infelizmente, a gente não tem controle sobre o outro, né, querido? Nós não temos controle sobre nada na nossa vida. É ledo engano achar que a gente tem algum controle. E essa falta de controle está trazendo danos, tá? Aqui tem emoções destrutivas, aqui tem autossabotagem, aqui tem alguém que por causa de um sentimento por outra pessoa se destrói, né? E essa autodestruição pode ser um vício, pode ser alguma coisa que você faz contra você mesmo. Até mesmo, por exemplo, quando a gente sente ódio, raiva de uma pessoa, quando a gente está dentro de um aprisionamento, né? Ou quando a gente deixa de se cuidar, de se amar, de se valorizar, a gente está se destruindo, né, pessoal, por causa do outro. Então aqui existe uma coisa que alguém está fixado, né? É uma coisa assim que traz um aprisionamento, porque a energia do diabo ela aprisiona. E é uma coisa que ninguém consegue. É como se alguém aqui pensasse numa pessoa de dia e noite e dia, tivesse fixado, um pouco obsessivo, tem uma coisa de obsessão, de possessividade, de descontrole mesmo. Então precisa dessa cura, tá? Desse equilíbrio, dessa moderação, dessa restauração, tá? No momento presente, a gente tem o 6 de espadas, a carta do valete de copas e a lua, pessoal. Como eu falei aqui, é alguém que está pensando no outro de dia, de noite, né? Aqui o diabo, a lua, aqui a gente pode estar falando que pode ter tido algumas questões espirituais envolvidas, ou isso já pode até ter passado pela cabeça de alguém. Essa pessoa está totalmente obsessiva e possessiva, numa possessividade muito grande, pode ter ciúmes, desconfianças. É uma relação que o mundo espiritual já tomou partido, tá? Então, aqui, de certa forma, existe uma proteção espiritual ou sobre a sua vida ou sobre a vida da outra pessoa, principalmente se houve alguma questão espiritual envolvida, magia, né? Porque a gente está falando que tem um rei de paus aqui na mesa, o diabo, aqui a gente tem uma rainha de paus, lua, tem ás de paus, ás de copas. Então, assim, eu vejo que o espiritual já entrou aqui em intervenção. Para alguns pode ter sido realmente questões espirituais envolvidas. E o que salvou uma pessoa aqui é a pureza do coração. Aqui houve uma pessoa que pode ter, nessa conversa, ter declarado os sentimentos. Pode ter sido Aquário que, lá atrás, quando eu estava lendo aqui o fundo do deck, a gente viu que tinha uma mensagem. Pode ter sido que você se declarou, você foi verdadeiro, puro, porque a gente está falando de um valete de copas, e não tem energia mais pura do que o valete de copas. O valete de copas, ele é até inocente na forma de se expressar, porque ele é verdadeiro.
e nem sempre a gente está disposto a lidar com a verdade. E aqui alguém se sentiu muito apaixonado e existe uma coisa muito de atração, tá? Uma coisa muito assim, tinha ou tem alguém nesse relacionamento que é uma pessoa que é pura de sentimento, que fala o que sente, que expressa e pode ter enviado uma mensagem, tá? E essa mensagem pode ter havido aqui depois de uma mensagem um afastamento, como eu falei lá, aqui atrás, que a gente viu, que depois da mensagem houve o pendurado, né? Ou seja, depois dessa mensagem houve um bloqueio, ou depois de uma viagem houve um bloqueio. Houve um afastamento depois de uma conversa, e essa conversa foi de cunho emocional. Então, eu não sei qual foi a conversa que você teve, o que foi falado, né? Pode ser que alguém não recebeu com tanto carinho e amorosidade o que você estava entregando, porque essa pessoa, de repente, ela estava com raiva, ou essa pessoa estava, de certa forma, com muito ciúme, ou inconformada porque ela estava totalmente desequilibrada emocionalmente, então ela não levou em consideração o que você falou, então pode ter havido ali um afastamento, um bloqueio, e esse afastamento e esse bloqueio fez com que houvesse um silêncio, que houvesse, você não tem mais notícias dessa pessoa, ou essa pessoa não tem notícias de você. Aqui a gente pode estar falando sobre alguém que se afasta e não para de pensar em você, né? Principalmente pensa muito em você à noite, tá? Tem uma pessoa que pensa em mandar mensagem para você, toda noite ela pensa em mandar uma mensagem para você, só que existe um distanciamento, né? A síntese dessa leitura é um 6 de espadas, alguém que se distanciou, alguém que está se afastando de conflitos, de problemas, alguém que teve um afastamento emocional, né? Uma pessoa aqui que tinha um sentimento puro, verdadeiro, decidiu se afastar. Decidiu se afastar para o quê? Porque essa pessoa ouviu a intuição. Alguém aqui se afastou porque ouviu a intuição. Se silenciou para pensar, para refletir. Eu vejo que essa pessoa ela está avaliando o que é ilusão, o que é. Essa pessoa ela se afastou por medo, por receio, tá? Tem uma situação aqui também, gente, a lua com valete de copas, um ás de copas e um ás de paus na mesa, pode falar de alguma questão que envolve gravidez também, porque o ás de paus é a carta da gravidez, com a carta da lua, é a carta que fala sobre uma situação que deveria nascer, uma situação que se inicia, e a gente tem um valete de copas, parece que houve um afastamento aqui. Para alguns pode ter uma questão de filho envolvido, não é para todos, mas pode ter uma questão de um filho ou de uma criança envolvida. Porque aqui a gente tem um rei e um valete de copas, né? São 3 energias na mesa. E a gente tem a lua junto com a carta do ás de paus. Isso aqui para muitos é uma gravidez protegida pelo mundo espiritual. Vai ver que alguns ali naquela mensagem ali ou escondeu ou falou de uma gravidez e depois que falou de uma gravidez houve um bloqueio, um afastamento. E para quem não é gravidez, para quem não é essa situação, porque eu precisei falar isso porque é muito nítido aqui também, existe uma questão aqui que fala de alguém que é muito apaixonado, tá? Gente, aqui tem uma pessoa que é extremamente apaixonada, a lua com o ás de paus. E assim, essa pessoa que é apaixonada, ela tem um sentimento verdadeiro, tá? Eu vejo que existe uma pessoa dentro desse relacionamento com o aquário que ou é aquário ou é a pessoa, né, gente? Aí vocês é que vão colocar dentro do que faz sentido para vocês. Assim, pode haver uma diferença de idade entre vocês.
Ou pode haver aqui mais de uma pessoa envolvida. Você poderia ser casado com alguém e ter mais uma pessoa envolvida na história. Ou aqui você gosta de alguém ou gostou de alguém, mas essa pessoa tem um relacionamento. A gente pode estar falando de 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Porque tem muita pessoa envolvida, tá? Aqui, ó, aqui tem uma rainha de paus, rei e rainha de paus. Mas aqui a gente tem um rei de copas e um valete de copas. Pode ser que no passado você teve um descontrole emocional por essa pessoa, ou essa pessoa teve um descontrole emocional em relação a você, e houve a necessidade de um afastamento para você se curar ou essa pessoa se curar, né? E agora, nesse momento presente, você quer uma reconciliação, essa pessoa quer uma reconciliação, porque aqui fala de reconciliação. Alguém que quer retornar, quer ir até você ou você ir até alguém para uma paz, uma reconciliação, um equilíbrio, para que as coisas sejam resolvidas na paz aqui, tá? Pode ser que ali atrás você estava num relacionamento tóxico com alguém ou lidando com alguém que era tóxico e você era uma pessoa que estava ali, poxa, disposta a se doar de forma tão altruísta, verdadeira, e essa pessoa era uma pessoa descontrolada, possessiva, tóxica, narcisista, que queria um controle sobre a sua vida, ou que essa pessoa era muito possessiva, muito ciumenta, tá? Mas ela não verbalizava isso. Então, como ela não conseguia expressar o que ela sentia, o que ela estava sentindo, ela tinha raiva. E essa raiva, uma raiva autodestrutiva. Essa pessoa, ela destrói ela a si mesmo. Com substância tóxica, como eu te falei, álcool, bebida, droga, né, sexo, coisas que essa pessoa pode pensar em fazer magia, essa pessoa, ela tem dificuldade de se expressar. E então, assim, tem uma intervenção divina, a carta da temperança, pedindo harmonia, paciência e tempo divino para algo se resolver. Então, nesse momento aqui, tem alguém que se afastou, se silenciou, e existe alguém querendo enviar uma mensagem, falar dos sentimentos, é alguém que pensa muito em Aquário, ou Aquário pensa muito em alguém, tá? Tem uma coisa assim de um amor platônico aqui na mesa, valete com lua, é um amor platônico, é algo guardado, que não é revelado, que é silenciado. E alguém quer revelar isso, né, pessoal? Aqui um rei de paus com ás de copas e um ás de pau, gente. É alguém que quer um novo início com o Aquário quer um novo início com alguém que é muito compatível, tem muita atração física, tem muito desejo. Aqui quer se iniciar um relacionamento, quer fazer uma oferta de amor, é muito desejo, é muita atração. E aqui vai ter um novo início. Vai ter um novo início com essa pessoa. Essa pessoa, ela pode ter se distanciado, tá? Para muitos pode ser uma questão realmente de gravidez, porque tem imperatriz é a mãe ou filho, tá? Essa pessoa, de repente, se afastou por causa de filho. Ou porque ela mora distante, ou tem uma questão de um casamento para alguns. Ou essa pessoa tem um cargo, uma posição que exige muito dela também. Muita gente depende dela, tá? Mas aqui, pessoal, vai ter uma reconexão, vai ter um novo início. Aqui é um amor verdadeiro, mas que é uma relação que está passando por um processo de cura. Alguém está passando por um processo de cura, tá? Eu vejo que alguém teve coragem para se curar, alguém teve coragem para buscar aqui uma purificação. Eu acho que quando a intervenção divina aconteceu, aqui são as taças do Santo Graal e aqui é o Santo Graal, que é a mão do divino com o Espírito Santo. 2 cartas angelicais de proteção espiritual e de purificação espiritual. Como aqui pode ter havido magia para alguns, não é para todo mundo, por favor, né, gente? É uma leitura coletiva, isso não é para todo mundo. Mas para quem é, a pessoa sabe, já intui. Aqui houve uma purificação de um relacionamento tóxico do passado. Alguém se curou,
se curou dos seus delírios, da sua opressão, da sua obsessão, da sua autodestruição, essa pessoa pode ter entrado em depressão aqui, tá? E agora essa pessoa, ela tá centrada novamente, essa pessoa passou, né, ou vem passando por um grande processo de purificação, e essa pessoa, ela vai enviar uma mensagem, aqui tem uma revelação, aqui vai ser revelado o que estava oculto, vem uma mensagem, vem uma revelação, As de Paus, a revelação de um sentimento. Então, aguarde aí, para a gente entender melhor só numa leitura particular, mas uma relação que houve ali atrás, algum bloqueio, alguma coisa em questão de viagem, de afastamento, ou de uma conversa, ou de uma mensagem, se aconteceu isso com você, né, que foi depois de uma conversa, de uma mensagem, de uma declaração, alguém ali do seu passado que você tinha muita afinidade, uma alma gêmea, se houve alguma questão ali e alguém se afastou, se silenciou, essa pessoa retorna e vocês vão viver algum amor aqui. Vai ter uma declaração, ou vai ter uma conversa, uma reconciliação e um novo início. Ou é você que vai partir de você ou vai partir da pessoa, tá bom, pessoal? É isso que eu tenho para vocês. Gratidão. Tchau, tchau.